Vai começar a gravar aí. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós chegamos na nossa primeira reunião da nossa disciplina de 2024. E antes da gente começar, eu gostaria só de lembrá-los que nós estamos gravando essa reunião, porque essas reuniões estão indo todas para o nosso canal no YouTube. Depois o Maurício vai colocar aí no chat o link. Já tem um monte de aula que a gente já fez aqui. E a gente está sempre renovando isso. E para quem não pôde assistir, ou para quem quiser reassistir alguma coisa, tem lá um arquivo nosso, ok? Então, lembrem-se que a partir do momento que vocês deixem sua câmera aberta e seu microfone aberto, automaticamente vocês estão autorizando a sua imagem e a sua voz. Mas antes de a gente começar, vou passar a palavra para Pri. Fala, Priscila. Bom, bem-vindos todos os participantes. Temos 34 hoje. Parabéns, Fernanda, você chamou bastante gente aí para a nossa aula, né? E é um grande prazer ter todos aí nessas reuniões. Fernanda, espero que alguma reunião posteriormente te agrade também e você venha frequentar as nossas reuniões, tá? Bom, é isso, Fernanda. Apresenta a nossa palestrante, né? O currículo dela. Eu vou falar um pouquinho da Fernanda, mas vou falar um pouquinho porque que eu pedi para ela falar sobre esse tema, né? Então, a Fernanda, ela fez residência lá com o pai do do Serginho, nosso ex-residente, o Sérgio Bittencourt Ulisses. Depois ela fez especialização em medicina do sono, então ela é especialista em medicina do sono, na área de atuação de medicina do sono, ela é doutora pela USP e ela é uma entusiasta desse tema que ela vai falar, né? Ela sempre fala dele nos congressos, e é uma coisa interessante porque não sei se vocês vivenciam isso, mas pelo menos eu vivencio, que cada vez mais a Poli 3 tem sido mais trazida pelos nossos pacientes. Às vezes a gente nem peça, ele já traz. Os convênios já, né, quem faz Poli 1 é menos gente, então é mais difícil conseguir, demora muito. Os convênios dão preferência que quem faça Poli 3, ou seja, tem um monte de coisa e virou uma coisa que a gente tem que, pelo menos, entender e não tirar aquela história, Poli 3 não serve para nada. Porque as pessoas falam, Poli 3 não presta, porque o que presta é Poli 1. E aí eu tenho certeza que a Fernanda vai tirar todos esses mitos de quem ainda pensa nisso. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por ter topado aí vir falar para a gente. Vai ser bem legal. Fernando, bom, primeiro agradecer, para mim foi uma honra dar essa aula, eu preparei ela com muito carinho e realmente com muito entusiasmo, porque Politipo 3 é uma realidade minha já faz bastante tempo, né? 2013, quando eu fiz a medicina do sono, eu lembro que lá no INCOR, no Instituto do Coração, nós tínhamos, na época, 4 vagas de Politipo 1, que eram as vagas reservadas para pesquisa científica, era uma para paciente e 3 para pesquisa científica, e todo o resto do ambulatório era tocado na tipo 3. E de lá para cá, a tipo 3 ela tem ganhado assim outras ferramentas que não tinham na minha época, que eu acho que fazem com que a tipo 3 seja um exame muito bom. Nesse último congresso teve um colega que falou: "Não, para mim tipo 3 e tipo 4 é igual", e eu vou mostrar para vocês que não é, que tem uma diferença muito grande. Mas que, como tudo na vida, precisa ser bem feito, né? Então, deixa eu começar aqui minha apresentação. Tá indo? Tá. Então, deixa eu só diminuir aqui para eu poder ver minha tela. Pronto. Então, muito obrigada. Vamos lá. Polissonografia tipo 3. Mitos, verdades e dicas práticas. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Porque eu vou trazer exame, vou falar de marcas de polígrafo. Eu atuo no consultório particular, faço pesquisa e docência. Então, eu vou começar trazendo um pouco, né, de analogia, né? A Gucci é uma loja extremamente cara e eu poderia, então, fazer uma analogia com a nossa polissonografia do tipo 1. Então, todo mundo fala, não, porque a poli tipo 1 é o padrão ouro, porque ela tem eletroencefalograma, porque ela é muito boa e tal. Mas a poli tipo 1, tanto ela quanto a Gucci, se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver que a gravata também pode ficar poída. Então, se a gente olhar bem de perto, também tem polissonografia do tipo 1,
muito mal feita por aí, tá? Então, isso a gente tem que começar a ser mais crítico a respeito do exame. O exame simplificado para a apneia obstrutiva do sono, que também é chamado de exame cardiorrespiratório, é a polissonografia do tipo 3. Ela é composta por 4 canais, aqui representados. Então, a gente tem uma cânula para ver o fluxo nasal, nós temos uma cinta. O meu mouse aparece, Fernando? Aparece sim. Sim, tá aparecendo. Aparece? Tá, obrigada. Então, a gente tem uma cinta tóraco-abdominal. E aqui eu pedi desculpas que cortou a foto, mas temos um oxímetro no dedo, que também vê frequência cardíaca e saturação. Então, a gente chama isso de 4 canais. Um, dois, três, quatro. Então, ela é feita domiciliarmente. Em alguns locais, eles também realizam a politipez no hospital, tá? Então, por exemplo, pacientes que estão hospitalizados e precisam fazer o exame ainda naquela internação, então ela também pode ser feita a nível hospitalar, mas ela é conhecida por ser um exame portátil e de uso domiciliar bastante fácil. O custo dela é menor, porque a gente não precisa de um técnico lá acompanhando a noite do paciente. Então, isso reduz bastante custo, temos menos eletrodos, então é tudo menos cola, menos gás e menos tudo. Só que todo mundo fala que ela não é boa, e um dos motivos pelo qual as pessoas dizem que ela não é boa é porque não entra na análise dela os eventos de hipopneia relacionados a despertar, porque eu não tenho eletroencefalograma, né? Mas eu vou dizer para vocês aquela famosa frase do básico que funciona. Então, é um exame muito bom quando a gente seleciona muito bem, né, o paciente. Então, é um exame muito bom quando eu tenho no mínimo 4 horas de exame, e é um exame muito bom quando eu seleciono pacientes com alto risco para apneia. Não deve ser realizado em quem tem insônia, em quem investiga outras patologias do sono, como pernas inquietas, e pacientes com outras desordens neuromusculares e doença pulmonar severa, até porque esse tipo de paciente é interessante que seja feito uma polissono do tipo 1 com CO2, que também não é fácil de se encontrar, né? Mas então, se você selecionar muito bem os pacientes, você consegue ter um exame para diagnosticar estritamente a apneia obstrutiva do sono. E quem são esses pacientes com risco? Eu vou pincelar aqui, né, que a história clínica sempre vai ser o segredo, né? Então, ronco, sonolência excessiva diurna, sono não reparador, noctúria, diminuição de concentração e memória, um exame físico compatível com a apneia, aquele paciente que às vezes entra no teu consultório, retrognata, respirador oral, obeso, enfim, as comorbidades associadas, pacientes com ICC, fibrilação atrial, hipertensão refratária ao tratamento. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês os pacientes em avaliação para cirurgia bariátrica e pacientes motoristas. Porque quando a gente fala do motorista, a gente está dizendo de um risco não só para a saúde do paciente, como para toda a população. E hoje a gente sabe que sonolência excessiva diurna devido à apneia obstrutiva do sono ou privação de sono, porque quando eu falo sonolência não é exclusivo da apneia, a gente sabe que é uma grande causa de acidente automobilístico, né? Só que não tem ainda, como tem o bafômetro, não tem como eu medir que esse paciente estava privado de sono ou que tinha alguma coisa para dizer que a culpa é dele daquela batida de carro. Mas eu chamo a atenção desses pacientes, eles precisam ser avaliados, né? E uma vez que eu seleciono bem o paciente, chega-se, geralmente, a maior parte dos exames é um polígrafo do tipo 3, dessa marca, que eu não vou entrar em detalhes do nome, mas que vem esse relatório que eu acho que todo mundo já está um pouco acostumado a ver, que é um relatório do diagnóstico do exame desse paciente à noite. Mas uma vez que vem esse relatório, qual é a primeira coisa que eu bato o olho para saber se ele é de qualidade? Primeira coisa que eu bato o olho está aqui embaixo, em letras pequenas, e eu vou dar zoom para vocês. Está escrito classificação automática. Para quem não prestou atenção, ó, fica aqui embaixo, no final de tudo, classificação automática. O que que isso significa? Que o profissional que liberou o exame não abriu o exame, ele não conferiu o exame, ele confiou 100% no algoritmo automático do exame para liberar aquele laudo. Então, se não existisse o médico carimbando esse exame, não mudaria nada, porque realmente o médico não teve ação nenhuma nesse exame. Behind the scenes, aqui é só para quem não conhece entender o que é abrir o exame, né? Deixa eu ver aqui se roda o vídeo.
Ai, meu Deus, como é que roda? Eu inseri o vídeo aqui. Pronto, vai rodar. Acho que vai rodar. Então, os exames feitos com o polígrafo do tipo 3, eles vão para uma nuvem e a gente consegue abrir o exame e rodar a noite inteira. Nossa, ficou até com barulho. Peço desculpas. Pronto. A gente consegue rodar a noite inteira. Então, eu abro o exame, eu abro a curva de fluxo desse paciente, eu abro os eventos de saturação, a posição, eu avalio o exame. Eu não libero um exame com classificação automática. E por quê? Peraí. Tá. E só relembrar, então, quando eu abro a curva de fluxo, né, eu abro para justamente marcar meus eventos. Meu evento de hipopneia, meu evento de apneia. Para quem é residente novo, só relembrando, eu vou dizer que é um evento de hipopneia quando eu reduzo 30% do fluxo, associado com a dessaturação de 3%, ou micro despertar, que eu tenho no tipo 3. A definição de apneia é a redução de 90% do fluxo, e o tipo de evento, se vai ser central, misto ou obstrutivo, vai depender do esforço na cinta toracoabdominal. E aí o algoritmo automático, ele pode me mostrar, esse aqui foi um exemplo, eu abri o exame no automático e tirei esse print para mostrar para vocês. Esse evento aqui, ele estava marcado como hipopneia, ele estava marcado como uma hipopneia bem grande, por sinal, aqui, assim, de mais de 1 minuto, e quando a gente vai olhar, a gente não vê essa diminuição na curva de fluxo, e a gente vê uma dessaturação de 2 pontos, ele caiu de 96 para 94. Ah, Fernanda, então não dá para confiar em nada no algoritmo automático? Não, ele pode até trazer próximo, realmente, ele traz próximo, mas ele é para ser revisado depois, ele não é para ser liberado como automático. A gente precisa passar um pente fino, a gente precisa entender exatamente o que aconteceu. Até porque eu tenho na mão um dado fantástico, né? Que é a curva de fluxo respiratório. Então, eu não tenho EG, concordo, mas eu tenho a minha, vocês podem acompanhar aqui, inspiração, expiração. E isso daqui é fantástico. Então, eu tenho isso da noite inteira. Quando a gente olha aqui, ó, só para mostrar para vocês, um paciente respirando lindamente, com a respiração adequada, sem saturação, aparece a posição corporal dele, ele está deitado aqui do lado direito, e eu consigo fazer uma avaliação de noite inteira que é fantástica. E aí, eu não tenho EG, tudo bem, mas eu tenho um questionário pré e pós-sono, né, gente? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu questionário. A gente faz o questionário também na faculdade, lá na Unisa. Então, é um questionário que eu peço para o paciente responder antes de dormir e quando ele acorda. E isso me ajuda muito. Então vamos lá, antes de dormir, ele me conta como ele dormiu na noite anterior, quantas horas ele dormiu, se ele acordou descansado, se ele se sentiu sonolento, principal, se ele tirou soneca, quantas sonecas, quais horários, se ele tomou alguma medicação, se ele tomou bebida alcoólica, porque pasmem, tem gente que no dia do exame do sono, inclusive, toma bebida alcoólica porque tem a taça de vinho de toda noite, né? Se ele tomou cafeína, que horas foi sua última refeição. E quando ele acorda, ele tem o questionário pós-sono, que é fundamental. A gente pergunta como ele dormiu, comparado ao sono dele, como foi essa noite, melhor, igual ou pior, aproximadamente quanto tempo ele demorou para pegar no sono, se ele acordou muitas vezes na noite anterior, quantas vezes, se ele voltou a dormir facilmente, ou se ele demorou para voltar para dormir. E quando eu tenho isso daqui respondido, eu tenho a possibilidade de excluir da análise o período que o paciente ficou acordado. Porque, voltando aqui, só para vocês relembrarem, eu tenho a posição corporal. Quando ele levanta para ir para o banheiro, por exemplo, ele não desliga o equipamento e o equipamento me mostra que ele está em pé. Eu consigo excluir isso da análise. Então, eu consigo, já que uma das queixas é que o meu IH fica diluído, porque é por hora de registro e não por hora de sono, eu consigo excluir, óbvio, com as minhas limitações, mas eu consigo chegar muito próximo ali do que seria o ideal. Porque eu vejo que ele ficou em pé e eu tiro. E eu leio o questionário dele pré e pós-sono, vejo se ele demorou para dormir, vejo o padrão da respiração dele. Então, por exemplo, era um paciente que estava fazendo apneia a noite inteira. Ele me colocou no relatório que ele acordou. Eu vi que estava em pé e depois eu vi que deitou, mas que a curva da respiração estava linda. Provavelmente ele ainda estava acordado. E aí ele começa a dormir, ele volta a fazer evento. Então dá para interpretar. Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade porque eu faço exame tipo 1 e tipo 2 também. É isso que a gente vê na prática. Mas
quem interpreta é o médico que vai liberar o exame para vocês. Vocês só precisam interpretar, no caso, o relatório. Mas precisa que seja um médico que saiba o que está fazendo quando liberou o exame. Então, como é que aparece no laudo quando o exame foi laudado adequadamente? Então, eu mostrei para vocês ali no começo que aparecia classificação automática e aqui aparece classificação manual. Então, houve uma revisão desse exame. Esse exame foi olhado, ele foi avaliado, foi passado pente fino nele. E uma vez que o exame é bem feito, quais são as informações que devem vir nesse exame? Bom, para mim, em disparado, uma informação que às vezes não vem na polissono do tipo 1, que eu fico danada da vida, é a posição. Então, a posição, ela vem no exame do tipo 3, quando você faz um lugar que faça o exame bem feito. Então, aqui eu fiz um recorte do hipnograma e da folha de rosto. Então, a gente tem aqui a posição supina, esquerda, direita, e o em pé que eu falei para vocês. Então, se o paciente levanta e tal, eu consigo tirar isso da análise. E quando ele me dá na folha de rosto, ele me dá o índice em supino e não supino. E aí, assim como na tipo 1, cabe a mim olhar quanto tempo ele ficou em supino e não supino. Porque tem paciente que às vezes ficou 10 minutos em supino, e aí vem IH supino 70, IH não supino 30, e você olha e fala, não, é muito posicional, mas um tem 10 minutos e o outro tem as 5 horas. Acho que o Rogério tem que desligar o microfone. Obrigada. Então, isso tem que estar na folha, tanto de rosto quanto no gráfico, tá? Da posição. E vem o laudo descritivo de como o exame foi realizado. Então, vem dizendo qual foi a máquina, então, nesse caso aqui, um aparelho, a apneia Link Air, o que a gente avaliou, e eu sempre coloco o resumo do que aconteceu. O paciente refere rápido início do sono, de qualidade semelhante ao habitual, 3 despertares à noite. Então, essas coisas vão incluídas no meu relatório, porque o pré e pós-sono é uma folha que muitas vezes chega toda amassada, que o paciente traz, então você revisa o que tem no pré e pós-sono e você coloca no seu laudo. E aí você coloca os achados, o tempo de registro, a gente realmente tem que admitir que aqui é o tempo de registro, não é o tempo de sono, mas aquele questionário me ajuda a selecionar melhor. Coloco o índice de apneia e hipopneia. Eu posso, inclusive, dizer se é as custas de apneia ou de hipopneia. Vou voltar aqui mais uma vez. Então, aqui, para quem não percebeu, ele coloca o IA, que é o índice de apneia, e IH, que é o índice de hipopneia, e o IH, que é a apneia e hipopneia. Então, eu consigo dizer qual foi o tipo de evento predominante, o índice de dessaturação de oxihemoglobina, a mínima e o tempo abaixo de 90, porque isso me dá o conceito de carga hipóxica. Então, nesse exame aqui, que eu vou mostrar para vocês, de exemplo, eu consegui, inclusive, dizer que havia uma concentração dos eventos em posição supina, com a presença de clústeres de apneia, que provavelmente era relacionado ao sono REM. Você consegue afirmar que é sono REM? Não, eu não consigo, mas eu vou mostrar para vocês no gráfico como fica muito claro que provavelmente é REM, que não tem outra explicação, sabe? E eu também coloquei a presença de limitação de fluxo durante todo o exame. Então, IA versus IH eu comentei, a posição corporal e essa interpretação. Essa interpretação da curva de fluxo, quando eu boto aqui que teve limitação de fluxo, isso depende de quem laudou o exame. Então, por isso que eu não gosto do automático. Eu preciso que alguém olhe para o meu exame, olhe para a minha curva de fluxo, tá? Então, vou mostrar para vocês o hipnograma desse paciente. Então, aqui no hipnograma, vocês conseguem perceber aqui em cima a posição. Em supino está em roxo, direito está azul, esquerdo está em verde. As apneias, as hipopneias, os eventos de dessaturação e a presença de ronco. Então, aqui a gente olhando a curva de saturação, ela começa fina, ele está dormindo à direita, como vocês podem acompanhar, e ela começa a engrossar, assim que ele vira para supino. Ó, ela engrossa muito. De repente, ele tá no supino ainda. Vocês conseguem acompanhar? Acho que sim, né? Ele tá no supino ainda, olha o meu mouse, e piora. A dessaturação dele, que vinha aqui até 95, 94, ela chega a menos de 70. E aí você pensa, o paciente estava dormindo, ele estava desaturando, ele estava fazendo evento respiratório, ele estava em supino. O que mais pode fazer o paciente piorar?
tanto no meio de um supino? Provavelmente é REM. Tanto é que aqui ele tem o cluster aqui pior, ele tem 1, 2, 3. Isso daqui, para mim, até que se prova o contrário, é relacionado ao sono REM. Só que em supino ele piora, então a gente vê aqui que em supino ele piora, e na hora que ele joga um REM, aí ele piora ainda mais. Ele sai do supino, ó, vocês conseguem perceber que aqui ele sai do supino, ele fica na posição direita e melhora muito a dessaturação, ele volta para o supino e volta a fazer um cluster. Daí ele volta para a posição, aqui ele fica à direita, e aqui ele tá à direita, ele tá bonitinho, ele nem tá desaturando muito. De repente, até que se prove o contrário, ele fez outro REM. E aí, depois ele vem aqui e acorda. Posso afirmar que é REM? Não posso. Mas não tem outra coisa que justifique. E se você for pensar, não dá para dizer que é só supino. Porque apesar disso aqui ter acontecido em supino e isso daqui ter acontecido em supino, olha o supino dele inteiro, ó. Supino, supino. Dentro do meu supino inteiro, eu tenho uma área em que eu pioro muito. O que pode justificar? Provavelmente é o REM. Aqui só mostrando um pouco mais de perto, ó, a gente vê o quanto que interfere isso na frequência de pulso, né? O quanto que o coração realmente sofre na hora que ele tem esses eventos mais intensos. E aqui, a cereja do bolo, eu coloco, né, na análise mais detalhada. Então, por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês que quando ele estava em posição lateral, ele não estava desaturando? Ó, só vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, em direita, ele não estava desaturando. Ele não estava tendo quase que evento nenhum. Mas eu olhei o exame, não olhei? Então, eu estou dizendo aqui para quem pegar o exame que quando ele está de lado, na posição lateral, ele tem limitação de fluxo. Ou seja, mesmo ele de lado, ele não está bem. Não dá para dizer para um paciente desse que é só ele dormir de lado. Dormindo de lado, ele também não está bem. Ele aqui, teoricamente, pelo que a gente consegue interpretar, não está em REM, ele está de lado e ele não tinha evento. Então, teoricamente, estava tudo bem, mas não, ele tem limitação de fluxo. Aqui numa outra, só para vocês verem, né? Então, o exame está aberto. Eu estou mostrando quando ele ficou em supino. Quando ele ficou em supino, ele começou a fazer mais apneia. Então, aqui eu tenho o fluxo, ó, fluxo, o esforço da cinta tóraco-abdominal, posição corporal, saturação de oxigênio, pulso e ressonar, que é o registro do ronco. Então, aqui eu faço uma apneia e eu desaturo. Aí ele volta a respirar, provavelmente por um microdespertar, recrutou musculatura, volta a dormir e volta a fazer a apneia. Então, eu disse que ele tem apneias relacionadas a decúbito dorsal, e isso todo mundo viu também no hipnograma. Porém, eu não falei que ele tinha clusters de piora? Olhem o tamanho desse evento e comparem com esse. Então, eu tenho um evento extremamente mais longo, e a gente já sabe que a duração dos eventos de apneia do sono também tem ligação com a gravidade e com o impacto cardiovascular dessa doença no paciente. Ele sai de uma saturação de 95 e chega a uma saturação de 72, eu acho que está aqui. E ele tem um evento muito mais longo. Então, para quem está laudando, gente, fica muito claro a mudança de comportamento disso para isso. E eu consigo dizer, olha, houve clusters, que são esses agrupamentos de intensificação de eventos respiratórios com eventos de duração superior a 1 minuto. E provavelmente isso era no REM. E aí, esse foi o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês. Às vezes chegam outros exames para mim, aí o pessoal fala, né, não serve a tipo 3, porque não pega paciente leve, não pega nada. Mas olha, eu estou aqui com um exame normal, mas eu abri o exame, esse paciente, ele realmente não tem saturação, mas ele tem limitação de fluxo o exame inteiro. Isso é um dado, gente. Isso não deve ser ignorado. Isso deve constar no laudo. Ó, outro exemplo, um exame normal, mas eu coloquei lá, eu sempre mando exemplos dos meus prints, né? Então, amputação da curva da expiração. Então, vamos lá. Não sei se ficou muito claro naquela hora, mas quando eu inspiro, a minha curva vai para cima. Quando eu expiro, a minha curva vai para baixo. Quando eu não tenho curva expiratória, como esse exemplo aqui, significa que eu estou expirando pela boca. E esse daqui, esse paciente, ele tinha amputação da expiração na curva de fluxo, sugerindo uma expiração pela boca com a posição supina.
uma expiração oral quando em posição supina. Olha, ele está em decúbito dorsal. Então, isso é um dado também, principalmente para o otorrino, né? Ele está abrindo a boca, ele está expirando pela boca. E eu posso dar mais exemplos ainda de individualização do exame. Por exemplo, esse exame aqui, a gente olha para o hipnograma dele, e aqui tem a posição, supino, não supino, as apneias e a saturação. Esse exame aqui, a paciente ficou 100% em supino. E vamos lá, ela dormiu em casa. Ela podia dormir em qualquer posição que ela quisesse. E ela acabou dormindo 100% supino. Ah, inclusive vale a pena dizer, às vezes, o paciente faz polissonografia do tipo 1 no laboratório, e alguns técnicos que não são muito bem treinados falam para o paciente para ele não se mexer muito, porque senão os eletrodos saem. E aí, às vezes, o paciente dorme em posição lateral a noite inteira em casa, mas no exame dorme em supino a noite inteira. É muito complicado quando isso acontece, e dependendo do caso, eu faço repetir o exame. E outros casos também da tipo que não tem a posição que eu falei para vocês. Mas então, voltando para esse exemplo. Esse exemplo, ele foi 100% em supino, provavelmente porque o paciente gosta dessa posição para dormir. E o exame, ele consegue ser tão personalizado, se a gente for olhar aqui, ó, na minha saturação, eu tenho um cluster, outro bem pequeno aqui. Eu consigo imaginar, claro, eu sempre correlaciono com o questionário pré e pós-sono, que isso daqui foi um cluster relacionado a REM. E eu consigo ir além. Eu consigo, inclusive, excluir esses períodos que ela não teve o cluster da análise e gerar um possível, eu não posso afirmar, mas um possível IH-REM relacionado. Ai, mas você não pode afirmar, tipo 3 é ruim, não tem eletro. Não, gente, eu concordo que eu não posso afirmar. Mas eu mandei um questionário e eu selecionei bem os pacientes. Eu não selecionei paciente que fica acordando a noite inteira. Eu não selecionei paciente que tem insônia. Eu selecionei pacientes que falam para mim que deitam e dormem. Então, fica muito mais fácil de você acreditar e você dar credibilidade para um exame desse. Ah, mas eu não sei se eu posso acreditar que isso aqui é IH-REM. Tudo bem, mesmo que você não acredite. Vamos lá. A única possibilidade disso daqui não ser IH-REM vai ser que se ela só tiver dormido esse período e esse período. Ou seja, da noite inteira do sono, ela só dormiu durante o cluster. Isso estaria no teu relatório. Provavelmente ela ia te dizer que dormiu mal. E aí sim, o exame não ficou bem feito. Eu preciso repetir. Eu preciso de uma outra avaliação para complementar. Mas se tiver escrito que foi tudo bem, até que se prove o contrário, isso daqui é um cluster de REM. Um outro exemplo, esse aqui, esse paciente no pós-sono tinha escrito que ela demorou bastante para começar a dormir. E aí, quando eu olhei aqui o hipnograma, ela passou a noite inteira em supino. Ela teve algumas apneias, 2 aqui, algumas aqui, alguns eventinhos centrais aqui. E antes que alguém se espante com evento central pode acontecer na transição vigília-sono, isso é normal. Então, aqui ela devia estar tentando dormir e acordava. Aqui estão as desaturações e as hipopneias, o ronco e a curva de saturação. Olha só que bacana. Ela me disse no pós-sono que ela demorou para dormir. Eu vi a curva de fluxo e vi que nessa primeira metade, não vou dizer metade, nesse 1/3 da noite, a curva de fluxo estava linda. Ela realmente estava dormindo, estava acordada. Eu excluo isso da análise. E quando eu libero meu IH a partir do momento em que eu comecei a ver um padrão realmente de sono. E eu ainda posso dar um double check aqui, ó. A gente imagina que a minha frequência de pulso vai diminuir quando eu começo a dormir. Então, ela começa aqui alta e olhem só, aqui ela dá uma deflexão, vocês estão vendo? E ela começa a ficar um pouco mais baixa. Ela tem a variação porque o paciente está fazendo evento, mas ela começa a ficar mais baixa. Então, provavelmente bate com o questionário, bate com a frequência de pulso. Ops. Então, as informações elas vão se batendo, e aí, de novo, tem que bater com o que você viu no consultório, tem que bater com o seu exame físico, com a sua suspeita. Nunca é um dado só, é sempre um quebra-cabeça. Então, a diferença na qualidade do exame, ela vai além da máquina que foi feito o exame. Na prática, como eu já comentei aqui, eu encontro polissono do tipo 1 sem sensor de posição, 100% em supino, mas por erro do técnico, que orientou que o paciente dormisse assim, sem tabela de IH-REM versus não REM.
de eventos segundo a posição e a fase do sono. Por exemplo, eu posso entregar uma tabela onde o paciente tem IH REM supino, IH REM não supino. E não é isso que tem vindo. Eu fico danada quando eu pego polissonografia que vem aquela pizza. N1, N2, N3 e REM. Aquela pizza não me serve de nada, porque aquilo ali está descrito a porcentagem no laudo descritivo. Eu quero tabela com informação que me faça diferença. Por exemplo, os despertares, que é uma coisa muito bacana que a tipo 1 e a tipo 2 traz. Eu posso ter pacientes com aumento de despertares relacionado a movimento de perna, despertar espontâneo, despertar relacionado a evento respiratório. Então, uma polissonografia do tipo 1, do tipo 2 bem feita, ela vai vir uma tabela de despertar. E nessa tabela vai dizer índice de despertar geral, índice de despertar relacionado a evento respiratório, índice de despertar relacionado a movimento de perna, vai vir dados, precisa vir. Se você está tendo um exame padrão ouro, ele tem que vir padrão ouro. Mas, infelizmente, acreditem, tem muito exame do tipo 1 que está longe de um padrão ouro, que um tipo 3 fica 1000 anos-luz na frente dele, se ele for bem feito. Porque depende muito mais se é bem feito do que o tipo de exame que foi feito. E eu vou além, aqui eu vou trazer polêmica, mas eu vou além. Até onde eu posso ir com a curva de fluxo na mão? Em 2017, o Pedro Genta, que eu tive a honra de ser meu co-orientador do doutorado, ele publicou um paper no Chest, que é uma revista assim, de altíssimo impacto no mundo científico, onde ele conseguiu realizar uma sonendoscopia nos pacientes, enquanto os pacientes tinham os eventos. Então, ele fazia uma limitação de fluxo para ver onde era o local de obstrução, e ele conseguia avaliar tanto aqui em velofaringe quanto em orofaringe, e ele correlacionava isso aqui, ó, flow, com fluxo, com a minha curva de fluxo. Então, eu comentei com vocês que a curva de fluxo ela tem que ser arredondada. Então, eu inspiro, expiro, inspiro, expiro. Aqui eu tenho uma curva achatada, que eu chamo de limitação de fluxo. E ele correlacionou que, por exemplo, quando a curva está achatada dessa maneira aqui, bem flat, bem... Não consigo pensar em outra palavra agora. Quando a curva está achatada dessa maneira, ela se relaciona mais com uma posteriorização da língua ou um aumento da base de língua. Quando a curva tá com esse sinal aqui, ó, que eu brinco com os residentes, eu chamo de sinal do diabinho. Que ele faz uma ponta, depois ele baixa, ele tenta de novo e depois volta. Isso geralmente tem relação com o envolvimento de parede lateral. Então, a parede lateral é que tá sendo o sítio obstrutivo desse paciente. E quando a curva tem uma descontinuidade abrupta, então aqui, vamos acompanhar aqui comigo, ó, eu estou inspirando, de repente, caiu. Essa descontinuidade abrupta no fluxo, ela está muito ligada a colapso de epiglote. Então, tem muita gente que fala assim, eu preciso fazer sonendoscopia para descobrir se é epiglote. Olha, a sonendoscopia é muito legal e ela dá para ver muita coisa, mas se a gente tivesse a possibilidade de abrir as curvas de fluxo dos pacientes, talvez a gente já pudesse fazer esse diagnóstico até de antemão e, enfim, se precisar confirmar com a sonendoscopia, mas não necessariamente, entendeu? Porque com a curva de fluxo na mão eu já consigo desconfiar justamente de todas essas coisas. Olha que bacana, né? E eu tenho uma curva de fluxo de 8 horas do paciente dormindo. E no futuro não tão distante, eu acredito que a politipo 3 também vai me dar outros padrões. Por exemplo, eu consigo perceber, e como eu laudo, isso fica muito claro para mim, o paciente ele faz um evento, né? Aqui eu estou dando uns exemplos de traçado, ele faz um evento e ele hiperventila. E geralmente essa hiperventilação, ela tem a ver com um microdespertar. Então, vamos supor que eu tenha um exame totalmente normal, mas que a curva de fluxo respiratório tenha se comportado toda assim. Eu vou colocar isso no laudo, que isso pode corresponder à resistência de via aérea superior, né, àqueles eventos relacionados justamente o HERA, né, que as pessoas falam que você achata a curva e desperta sem dessaturar. Então, isso pode já me dar indícios.
E num futuro não muito distante, provavelmente o algoritmo e o software, a maneira como ele roda, ele vai conseguir perceber o quanto que eu hiperventilo relacionado ao quanto que eu baixei, para dizer essa probabilidade, assim, dessa resposta ventilatória, né? Se era despertar, se não era, isso pode ser que seja no futuro. Enquanto isso não acontece com o software, existe a mente humana por trás do exame, laudando esse exame, vendo todos esses detalhes. E, por último, só para finalizar, assim, essa abordagem da medicina do sono, que todo mundo fala hoje em dia, dos fenótipos, aí a gente fala de fenótipo clínico, polissonográfico, dos endótipos. Eu quero mostrar aqui para vocês como que a tipo 3 não está muito longe disso, tá? Então, os fenótipos clínicos, acho que eu não tenho um slide para isso, mas os fenótipos clínicos, eles são justamente essa, se é homem, se é mulher, se é obeso, se já está na menopausa, então é o que aparece, porque fenótipo é o que aparece. O fenótipo clínico é o que aparece clinicamente para mim. Fenótipo polissonográfico é o que aparece na polissonografia para mim. E endótipo tem a ver com o que causa isso, né? Por que apareceu esse fenótipo? O endótipo é a explicação. Então, o endótipo fisiopatológico, ele tem relações, ele pode ser anatômico e não anatômico. Então, vamos lá. Os fenótipos polissonográficos, o índice de apneia e hipopneia vem na minha tipo 3. A severidade da hipoxemia vem na minha tipo 3. O IH posicional vem na minha tipo 3. E o IH REM versus não REM não vem na tipo 3, mas ele pode ser suspeitado. E eu deixei bem claro aqui para vocês como alguns exemplos são bem claros que você consegue suspeitar que aquilo ali é REM relacionado. Mas se a novidade é endótipo, então vamos falar um pouquinho de endótipo. Hoje nós falamos de 4 endótipos fisiopatológicos. Eu vou falar rapidamente, porque esse não era o tema da aula, mas eu só quero mostrar para vocês como que a politipo 3 não está longe disso, tá? Então, o primeiro que eu vou falar é do limiar para despertar. Então, antes, deixa eu voltar aqui, né? A gente tem o limiar para despertar, resposta muscular, Pecrit, loop gain. Vou falar do limiar para despertar. O limiar para despertar, eu tenho um baixo limiar para despertar quando eu desperto muito facilmente de qualquer evento respiratório. Então, é comum eu encontrar um baixo limiar para despertar com o IH normal, leve a moderado. Como geralmente o paciente desperta muito rápido, a dessaturação é leve, porque ele não chega a dessaturar. Então, se a gente olhar esse exemplo aqui embaixo, ó, eu fiz uma hipopneia e eu caí de 96 para 93. Olhem a minha resposta a essa hipopneia. Eu não posso afirmar, gente, mas isso aqui tem cara de despertar, né? Ele hiperventilou depois de um evento. Daí ele voltou a dormir, ele fez outro evento. E ele sai do evento hiperventilando. E aqui, por que eu vou dizer que isso aqui é um baixo limiar, provavelmente? Porque eu tenho eventos curtos com dessaturações leves. Olhem a diferença quando eu estou laudando um paciente com alto limiar para despertar. Geralmente eu estou diante de um paciente com IH grave e as dessaturações elas são graves e prolongadas. Então, olhem o tempo de evento que esse paciente teve e o tanto que ele desaturou. Só lembrar para vocês que o limiar de despertar para despertar, ele tem sido calculado nos estudos utilizando uma outra temática, porque ele utiliza pressão de epiglote para poder dizer, para poder calcular o limiar para despertar. Então, o limiar para despertar, mesmo na polissonografia do tipo 1, a polissonografia do tipo 1 não te fala que ele tem baixo ou alto limiar para despertar, tá? Mas assim como a tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3, quem lauda o exame consegue desconfiar de alguma coisa, porque consegue ver esses 2 tipos de evento totalmente diferentes, tá? Então, aqui é só para exemplificar para vocês. Esse exemplo aqui é uma polissonografia do tipo 2, que eu laudo em casa. Então, eu tenho o meu sinal da cânula. Acho que o termistor aqui estava com um artefato, eu tirei. Eu tenho a saturação, a minha cinta torácica, abdominal. E aqui o meu eletroencefalo. Então, eu já tinha marcado os microdespertares. Olhem como parece com o que eu estava mostrando aqui para vocês, ó. Parece muito, né? Por isso que eu falo, assim, quem lauda muito sabe que os eventos se parecem. Então, ele reduz, daí ele aumenta abruptamente. E aí, se você tem o eletroencefalograma, você consegue afirmar que ele despertou. Nesse caso aqui, ele não estava desaturando. Mas se eu vejo isso daqui na minha poli tipo 3, eu dou um print. Eu falo para o médico, olha,
ele faz uns períodos de restrição com hiperventilação seguida. Provavelmente ele tem aí uma resistência de via aérea superior. Enfim, dá para a gente interpretar. Aí, falando um pouco de PECRIT, falando sobre o segundo endótipo fisiopatológico. PECRIT, gente, tem a ver com colapsabilidade. E colapsabilidade é o quanto que essa minha garganta fecha. Imaginem que se eu tenho um paciente que faz mais apneia, essa garganta está fechando mais. Se eu tenho um paciente que faz mais hipopneia, essa garganta está fechando menos. Eu estou falando de uma forma bem simplista aqui, porque eu só queria trazer para vocês que o índice de apneia versus o índice de hipopneia me dá uma ideia de colapsabilidade. Se o paciente tem mais apneia do que hipopneia, eu entendo que eu estou com um paciente mais colapsável. Ou seja, eu entendo que as minhas medidas de tratamento, elas vão ter que ser um pouco mais robustas, porque ele tem uma colapsabilidade alta e eu preciso vencer ela, tá? O loop gain. O loop gain, para quem não conhece, fazendo uma explicação bem simplista, ele significa instabilidade respiratória. Ele é o meu terceiro endótipo que eu estou explicando para vocês hoje. Então, o que é isso? Eu tenho um evento respiratório e eu respondo a ele. Eu respondo a ele exacerbadamente. Então, aqui na figura A e na figura B, ele exemplifica aqui um evento respiratório e uma resposta normal e uma resposta exacerbada. E qual que é a maior questão para eu dizer aí do loop gain? Eu vou dizer que o paciente tem alto loop gain quando ele tem, o que é sugestivo, né? Quando ele tem uma hiperventilação após evento maior do que 12 segundos, eu consigo ver isso na tipo 3. Quando ele tem o tempo entre eventos menor do que 30 segundos, eu consigo ver isso na tipo 3. E quando ele tem presença de apneias centrais e mistas, eu consigo ver isso na tipo 3 porque eu tenho minha cinta tóraco-abdominal. Ou seja, dos 4 endótipos, eu consigo inferir 3 endótipos na tipo 3. A resposta muscular, eu realmente fico devendo para vocês, porque ela vai aparecer mais no N3. E quando eu estou laudando o N3, geralmente eu tenho uma curva de fluxo respiratória linda, maravilhosa, porque o N3 ele é protetor, né? Eu tenho uma ação mais forte do gênio glosso. E aí, se eu estou na tipo 3, eu não consigo dizer se aquela curva linda é porque ele está no N3 ou se é porque ele acordou. Aí eu preciso correlacionar com o questionário dele, mas aí já fica demais. Isso aí eu confesso que eu não posso extrapolar, tá? Mas dos 4 endótipos eu consegui falar de 3. Olha que bacana, né? Então a minha mensagem final para vocês é que os exames simplificados, eles podem sim ser confiáveis. Eles aumentam a chance de diagnóstico de uma doença tão prevalente e com um diagnóstico tão difícil como a apneia obstrutiva do sono. Semana passada foi a Semana do Sono, é uma campanha mundial, tá? E a ABS, que é a Associação Brasileira do Sono, lançou uma campanha e o tema dessa campanha era a oportunidade de sono a todos para a saúde global. E essa oportunidade de sono, eu acho que ela está linkada com um aumento da oportunidade de diagnóstico. Então, é por isso que eu estou linkando para vocês isso. Então, não é para, não confio na tipo 3, eu só vou tratar esse paciente se ele tiver uma tipo 1 ou uma tipo 2. Não é bem por aí. A gente tem que simplificar a questão, a gente tem que simplificar para conseguir fazer diagnóstico e conseguir tratar mais pessoas, né? A gente precisa ter olhar crítico ao exame que a gente recebe, seja ele qualquer tipo. Saibam avaliar um exame bem feito, ver se foi classificação automática, manual. E, se possível, vocês podem procurar um serviço cadastrado na ABS. Eu vou mostrar aqui para vocês, quem não conhece a ABS, que é a Associação Brasileira do Sono, ela é esse site aqui, absono.com.br. Lá dentro você consegue ver todos os profissionais certificados, tanto médicos quanto laboratórios de sono. Os laboratórios de sono podem se credenciar. Então, você pode vir aqui, ó, escolha a especialidade do sono, escolher a sua área. E aí é bacana eu falar isso, porque eu sei que tem muito residente aqui assistindo. A medicina do sono hoje, ela é uma área de atuação. Então, hoje eu tenho o meu RQE, que é o meu registro de especialista em otorrinolaringologia e em medicina do sono. Outros colegas de outras áreas também podem fazer o título de medicina do sono, mas realmente o único que é cirurgião dessa área é o otorrino. É uma área muito bacana, que tem muito a crescer.
A própria Sociedade Brasileira de Otorrino, a ABOL, também faz campanha na Semana Mundial do Sono. Então, esse ano a campanha foi Respire Bem, Durma Melhor, no dia 15 de março, que era o Dia Mundial do Sono. Então, a gente segue junto, tanto com a ABOL quanto com a ABS, ligadas para divulgar a informação de qualidade para a população, tá? Isso aqui é uma fotinha com os meus residentes esse ano na campanha nacional mundial do sono. Respire bem, durma melhor. Eu quero agradecer a vocês aqui a atenção e a oportunidade de poder falar sobre esse tema que realmente me encanta. Valeu, Fernanda. Muito bom. Bom, só eu estou colocando aqui no chat para quem quer pegar o link nosso lá do nosso canal, quem quiser copiar. E agora eu vou abrir para perguntas. Quem gostaria, se alguém tivesse fazer alguma pergunta ou qualquer coisa para Fernanda. Fê? Oi, Renato, Oi, Fê, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que Muito prazer legal você. a aula. Muito obrigado, viu, por nos prestigiar. Eu acho que a aula foi muito boa. Você soube trazer uma mensagem muito, muito legal de um tema tão atual, né? Hoje a gente vive essa enxurrada de dispositivos, né, para diagnóstico, de wearables, nearables. Então, eu acho muito, muito legal a gente fazer esse tipo de discussão, porque os pacientes trazem essas perguntas para a gente, né? Poxa, mas eu vou fazer aquele exame que eu durmo a noite inteira num laboratório, não tem um mais simples, né? Então, a gente precisa discutir isso mesmo. E eu acho que a polissonografia do tipo 3 é um exame muito importante. Eu achei legal como você trouxe a quantidade de coisas que a gente pode extrair da curva de fluxo. E eu acho que, pelo menos lá no ambulatório, a polissono do tipo 3, eu acho que revolucionou, porque antes a gente tinha pacientes em fila de espera para poli tipo 1, anos e anos. Eu acho que a gente viveu muito isso, né? E a polissonografia nos ajuda, tipo 3 ajudou a gente a desafogar um pouco isso, né? É um exame mais factível, mais acessível, né? E eu acho que cabe a nós, eu acho que por isso a importância da gente fazer esse tipo de reflexão, a gente entender as limitações do exame, saber identificar todas as suas características e saber utilizar da melhor forma possível. E ele pode ser muito bem utilizado quando a gente sabe usar, quando a gente sabe analisar suas informações. Queria te agradecer, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que em algum dia a polissonografia do tipo 1 vai deixar de ser o padrão ouro? Mas aí depende, né? Assim, se você me perguntar para diagnosticar a apneia obstrutiva do sono puramente, talvez sim, né? Porque assim, ela me traz informação, mas eu não preciso ficar esperando ela necessariamente. Agora, quando eu estou pensando naqueles pacientes que têm hipoventilação da obesidade, que eu quero um CO2, que tem movimento de perna, apesar de que o movimento de perna também, o diagnóstico é clínico, né? Mas é sempre bacana quando eu tenho no exame o movimento de perna para poder, enfim, correlacionar a clínica com o exame. Eu acho que tem espaço para polissono tipo 1. Acho que tem espaço para tudo, porque se a gente for olhar a prevalência da apneia obstrutiva do sono, gente, tem espaço para tudo. A questão toda é que precisa ser bem feito. E o que eu fico muito triste é quando eu pego os exames sem essa análise assim detalhada. Porque não é porque é tipo 3 que precisa avacalhar, liberar com automático. Eu sei que o É, automático está perto, mas ele não me traz essas informações, entendeu? Que são tão ricas. Então, ele tá lá, é só abrir, né? Não é muito difícil também aprender a laudar. Eu ensino os residentes da Unis a laudar a polissono do tipo 3, porque não é muito difícil, não é igual a tipo 1, que a gente tem que aprender as ondas cerebrais e tal. É mais simples. A curva de aprendizado é. é menor. Então, eu Não, eu acho acho que que cabe a nós saber relacionar isso com a clínica, né? Então, muitas vezes a gente pede o exame e já sabe mais ou menos o que esperar. Se o exame não bate, está muito fora, né? Então, assim, vamos ver de uma maneira mais crítica o exame. Não, realmente vou precisar de uma politipo 1 nesse caso específico, né? Mas a gente sim. precisa ter informação, e para ter essa informação a gente precisa discutir muito esse assunto, né? Então, isso tem que fazer parte da nossa formação mesmo, concordo com você. Mas eu acho que não é que ela vai deixar de ser padrão ouro, mas eu acho que vão mudar a maneira como pedem. Por exemplo, como no laboratório do sono. A tipo É, 1 ela fica reservada para casos específicos e pesquisa. é isso aí. Legal, Fê. Obrigado, viu? Prazer ter você aqui. Ah, e para criança também, né? Porque para criança, tipo 3 não tá Ah, validada. sim. É. É. Mas legal, Oi, obrigada Fernanda. pelas Tudo suas- bem? Milena aqui. Parabéns, viu? A aula foi excelente. Que Como é que você legal. tá? Obrigada pela sua Muito bom presença mesmo. hoje. Não, foi ótima a aula.
E eu acho que, de fato, assim, só para também reforçar um pouquinho, eu acho que o grande esforço que a gente tem é a gente selecionar esse paciente, né? E a gente tem que a gente, como médico especialista no sono, para a gente fica um pouquinho mais fácil essa visão de qual paciente vai se beneficiar de qual exame, né? A gente usar a ferramenta certa. E a grande preocupação que eu vejo atual é os exames serem pedidos sem esse critério prévio, né? Então, você faz um trabalho super bonito de seleção de paciente, de questionário, e aí você acaba deixando o exame um exame não simplificado, né? A gente não consegue nem falar que o exame que você faz é simplificado porque você faz todo esse refinamento. E o que a gente tá com a preocupação maior é aquela questão de você realmente querer simplificar demais e muitas vezes a gente pedir um exame e você perde aquela característica que é o médico que decide qual o melhor exame, qual polissonografia fazer, e muitas vezes a gente pede um exame que obrigatoriamente tem que ser uma politipo 1, porque o paciente faz insônia de manutenção, enfim, a gente faz essa solicitação e esse paciente acaba fazendo outro tipo de exame. Então, isso aconteceu comigo recente, de eu pedir uma polissonografia basal e o paciente fez uma polissonografia tipo 4, entendeu? Isso foi um convênio, eu não lembro se foi a Sul América ou o Bradesco, e aí a gente perde um pouquinho essa autonomia que a gente tem como médico, né, de você fazer essa seleção. Então, acho que a grande preocupação nossa é da gente se juntar e talvez, olha, estabelecer que, de fato, essa seleção não tem que vir pelo convênio, tem que ser nossa, né? O médico tem que Eu ter essa acho, autonomia para selecionar. eu vou fazer uma analogia com o Bera, tá? A gente só bota Bera no pedido. A gente não bota Bera frequência específica, Bera via óssea, a gente não, sabe? Então, assim, a gente deixa livre, né? Para quem pega o pedido de Bera, às vezes você quer uma frequência específica, aí a criança tem o título de secretora, faz uma via óssea, me fala se essa criança escuta ou não. E aí volta com Bera frequência, bora com Bera clique, dizendo que tem pena, e não fala mais nada, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, então, botar no nosso pedido discriminado o que a gente quer, explicar para o paciente o que a gente quer, porque, infelizmente, tem muita polissono tipo 1 mal feita, tem muita polissono tipo 3 mal feita, tipo 2 mal feita, tem muita coisa mal feita na medicina, porque a medicina é business também. E tem muita gente só preocupada com business, né? Eu tenho vontade, sinceramente, de denunciar. Não me chegou nenhuma tipo 4 quando eu pedi polissonografia basal tipo 1. Mas se me chegar uma tipo 4, não. Tipo 4, não, gente. Tipo 4 você não tem nada. Você só tem. Eu gosto da tipo 4, não é que eu não gosto. Mas você não pode cobrar do convênio por um exame que botou no dedo e veio o laudo automático. Não, então crie uma tabela para isso. Crie uma tabela, cobre um valor menor, entendeu? Mas tem gente, eu já ouvi falar de gente cobrando R$ 1.500 para fazer um biologia. Não posso falar datas, marcas. Mas enfim, para fazer oximetria noturna. Enfim, assim, eu gosto da oximetria noturna, não é que eu não gosto, eu gosto. Só que eu entendo que tem que interpretar, só tem um canal, eu não tenho como abrir, eu não tenho posição, eu não tenho várias coisas na oximetria noturna. Então, ela é muito legal, o paciente é grave, você tem certeza que vai usar CPAP, você só quer confirmar, faz a oximetria noturna, começa a CPAP desse paciente, não tem problema. Mas você quer individualizar, refinar o tratamento, entender melhor algumas nuances do paciente, poxa, eu acho muito ruim vir uma polissonografia tipo 4 quando você pediu uma basal. Acho que a gente vai ter que começar a escrever. E vai ter que começar a avisar para o convênio que pagou, se for pelo convênio, que é chato falar isso, né? Porque é do colega, mas, poxa, não dá também, né? Para fazer isso. Eu acho que tem que ter um bom senso ali em relação a isso. Eu te entendo total, mas eu acho que o caminho vai ser a gente colocar isso no pedido médico. Assim como hoje nos pedidos de Bera, eu boto no pedido médico se eu quero frequência específica. Não, eu acho Falei. que é isso, a gente fazer o reforço com o paciente também, né? Então, acho que a gente vai caminhar para isso aí. E a importância da questão do sensor de posição, né? A gente chegou a conversar disso no congresso, e de fato tem polissonografia que eu passei, tipo 1, que não tem o sensor de posição, e daí, de fato, atrapalha a nossa análise, né? Que Então, não tem, não adianta ser tipo 1 se for mal feita. ou que o técnico pede para ficar em supino. Quero morrer quando o paciente me conta isso.
E o paciente sai bem treinado no meu consultório. Aqui. Não, durma como você dorme em casa. Se possível, leve seu travesseiro. Porque o travesseiro também influencia muito. Acho que o Jefferson tá aí. Falou de travesseiro, eu lembro do Jefferson. Sim, sim. Para quem Eu não vi o nome conhece, dele, sim. para quem não conhece, gente, o Jefferson, ele é um cara assim fenomenal. Eu conheci ele em um congresso de medicina do sono e ele trabalha com ergonomia do sono. Então, para aqueles pacientes para fazer terapia posicional. E aí eu lembro que eu conheci ele no congresso e eu tinha um paciente que precisava muito que dormisse de lado e eu fui conhecer o trabalho dele. E eu brinco que ele salvou meu casamento, porque meu marido roncava em supino. E ele tem uma questão da personalização do travesseiro, é de látex, tem as camadas, enfim. E é tão bacana esse projeto que ele faz que ele agora vai fazer doutorado com o travesseiro dele, mostrando a eficácia do travesseiro na terapia posicional. É muito, muito, muito bacana. E aí não dá, né? Não dá para pegar polissono tipo um sem a posição. Não, faz, leva seu travesseiro, dorme com seu travesseiro, que às vezes o travesseiro do hospital também é péssimo, é de espuma, afunda, fica péssimo para estabilização do pescoço e da via aérea. Fernanda, tem um monte de elogio da sua aula aqui, o pessoal adorou. Ah, E que vamos legal. lá, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Eu não falei aqui, eu até queria fazer um adendo, né? Tem o Watchpad também, que algumas pessoas chamam de exame simplificado. Eu não trouxe, eu não falei aqui sobre o Watchpad, porque o Watchpad ele não se classifica como tipo 3. O Watchpad, então, é uma pulseira com oxímetro e eu também não consigo abrir o exame. Então, ele vem dizendo que era REM, que não era. Enfim, ele faz as avaliações dele, né? Todas automáticas, num algoritmo próprio, e ele me dá o laudo, assim, para mim extrapola, entendeu? E principalmente, eu não posso avaliar. Então, eu sei que a inteligência artificial está vindo com força, mas eu ainda acredito na inteligência humana e no nosso senso crítico. Então, eu não falei sobre ele. Eu acho que ele até caiu em desuso. Eu acho que pouquíssimas pessoas hoje usam o Watchpad. Fernanda, parabéns, viu, O Danilo tá pela aí aula ainda. aí. Parabéns. Muito legal aí a forma que você trouxe para falar da politipo 3 e como a gente pode extrair aí tanta informação enriquecedora como você propôs aí para a gente. Como o Renato bem falou, acho que a gente tem que fazer bem essa correlação clínica. Quanto mais a gente tem esse desconfiômetro no nosso pré-teste, a gente consegue fazer exatamente isso que você mostrou aí de forma brilhante, essas correlações com os fenótipos clínicos, especialmente os fenótipos fisiopatológicos. Eu queria só fazer uma pergunta e um comentário depois. A pergunta, na verdade, é sobre a limitação de fluxo. Você mostrou muito bem sobre limitação de fluxo, é algo que a gente procura nos exames para tentar justificar, muitas vezes, aquele paciente que, teoricamente, não justifica por uma apneia grave do sono, mas que vem com sonolência, que vem com fadiga diurna, e a gente pode, como você falou, tentar extrapolar para tentar, dentro daqueles parâmetros, enquadrá-lo, né, como um baixo limiar do despertar, que é um daqueles grandes endótipos ou fenótipos fisiopatológicos da apneia do sono. E, às vezes, até na polissonografia, o tipo 1, a gente vê uma limitação de fluxo gigantesca, e se isso não linka com um despertar, muitas vezes isso pode passar desapercebido, né? Não vai no laudo, né? Porque isso Não não é vai. obrigatório no laudo. Eu coloco nos meus laudos, eu faço tipo 1, tipo 2 e tipo 3, óbvio. Mas não é obrigatório. Então, nem todo E mundo vai colocar. exatamente essa. Diante de uma polissono do tipo 1, do tipo 3, como é que você encara hoje esses pacientes da limitação do fluxo? Né, eles são pacientes que eles têm uma doença mais leve, propriamente dita, são pródromos para virar uma apneia do futuro. Quer dizer, eu estou vendo um quadro agora e daqui a pouco ele não vai mais limitar, ele vai limitar e dessaturar. Você acredita na teoria de um contínuo? Esses casos são, na verdade, casos simplesmente isolados que vão ser limitadores de fluxo para o resto da vida? E qual é a terapêutica para esses casos que você julga nessa limitação de fluxo? É assim, é intrigante para mim. Você mostrou aí na aula e eu fico intrigado assim com esses casos que a gente muitas vezes
não tem um diagnóstico tão preciso, assim, se você acha que a politipo 3 pode ajudar, por estar mais na nossa mão, a gente pode abrir esse exame muitas vezes, do que às vezes ter que ir até o laboratório, pedir para abrir o exame, falar com o técnico para a gente avaliar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa intrigante limitação de fluxo, né, o que pode ter por trás. E, na verdade, um comentário só para finalizar. Eu acho que a gente está assim, agora tanto refinando o conhecimento da politipo 3 que a indústria percebeu isso. E eles estão criando agora uma série de artifícios, sejam eles sensores, que se colocam na região do mento ou na região abdominal, ou umas pescoceiras que se colocam para avaliar incursões respiratórias, para se tentar chegar hoje na polissono do tipo 3, porque ele avalia a limitação de fluxo, ele avalia dessaturação. Eu acho que a indústria está caminhando para engolir a polissono do tipo 3 logo, logo. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, por conta de toda essa inteligência artificial e das técnicas que eles estão usando, que são as técnicas de machine learning, para tentar, por algoritmo, tentar mimetizar coisas que se colocam no queixo, na barriga, para se fazer um tipo de aferição que lembram muito a tipo 3. Eles dão, depois no celular, saem todos os parâmetros da politipo 3. Limitação de fluxo, dessaturação, posição. O que você acha de tudo isso? Você acha que a polissono tipo 3 vai perder para a indústria? Olha, eu não conheço. Se você puder me mandar até o artigo, eu agradeço. Eu não conheço realmente ainda essa tecnologia. Eu sei que eles estão tentando colocar, enfim, botar sensor no colchão para saber se o paciente tem apneia obstrutiva do sono ou não. Os wearables, né, e nearables, né? Então, eu sei que eles têm caminhado tentando validar isso. O que eu entendo enquanto for automático e eu não puder abrir, eu ainda vou preferir o que eu abro. Porque por mais que tenha machine learning, algoritmo, enfim, eu gosto de abrir o exame, sendo que eu tenho esse conhecimento e essa prática. Então, para mim, eu perco muita informação confiando numa coisa 100% automática, que eu não possa fazer um julgamento crítico. Acho que o futuro da medicina do sono ainda está muito incerto, né, em relação a isso tudo, porque hoje a gente está olhando cada vez mais para a medicina do sono do que antes, então tem tecnologia nova o tempo inteiro, mas eu ainda acho que nada substitui o ser humano. Então, enfim, eu ainda não sei mexer no chat GPT. Deveria, né? Mas eu ainda não sei mexer no chat GPT. E em relação a isso. Agora, o que você me perguntou da limitação de fluxo, sobre a questão da evolução da doença, eu acredito muito na evolução da doença, né? É uma doença evolutiva. Se a gente olhar naquela conta de padeiro, 80% das pessoas com 80 anos ou mais têm algum grau de apneia obstrutiva do sono. Então, hoje ele está limitando o fluxo. O que eu vou fazer de terapêutica? Eu brinco que é o checklist da minha via aérea superior. Deixa eu entender se tem alguma coisa na minha via aérea superior que está obstruindo, fazendo ele ter essa limitação de fluxo. Então, é o exame físico bem feito, né? Porque eu vejo, assim, com os residentes que a gente tem que treinar eles, porque eles se resumem ao exame físico assim: malampate, tamanho de amígdala, se tem desvio de septo e se tem hipertrofia de corneto. Pronto, resumiram o exame físico do otorrino. E eu falo, o exame físico do sono não é isso. Palato duro, palato mole, sabe? Medialização de pilares, anquiloglossia, retrognatia, é muito mais coisa. E então eu acho que eu vou no checklist para ver se tem alguma coisa que possa ser feita como otorrinolaringologista para melhorar essa limitação de fluxo dele. E às vezes eu não encontro nada, mas é porque ele é obeso, então tem a obesidade causando aumento de língua e tudo mais. Então eu vou mais ou menos para essa região assim. E eu sempre falo para o paciente: é uma doença evolutiva, e se você me aparece com a doença novo, eu sei que quando você chegar com os 80 anos, não é que você vai ter apneia só com 80, é que você já vai ter apneia muito grave com 80. Agora, se você começa a desenvolver a doença quando você já tem seus 60, 70 anos, provavelmente você vai chegar nos 80 ali com uma doença ainda moderada. Eu brinco até, eu lembro do meu avô, né? Meu avô tinha apneia obstrutiva do sono, mas ele tinha uma apneia de 16, mal desaturava. Aí a médica da época, eu lembro que eu ainda era residente do sono nessa época, ela passou para ele CPAP.
E eu fiquei pensando, gente, mas meu avô não vai usar CPAP, e meu avô não tem nada. Meu avô não é hipertenso, ele não tem diabetes, ele não tem fibrilação, ele não tem nada. Dito e feito, ele não usou nada, imagina, ele falou, imagina, dormi minha vida inteira assim. Deu 70, ele tinha 75, era? Não, ele tinha 80. Dormi minha vida inteira assim, vou ficar assim. Então, esse é um paciente que começou a doença mais tarde. Agora, é igual ao obeso, né? Obeso, se faz a bariátrica com pouco tempo de doença, às vezes ele consegue resolver a doença com a cirurgia bariátrica. Agora, aquele obeso de longa data, que é apneico de longa data, que aquele músculo já foi embora, o colágeno passou longe, às vezes ele faz a bariátrica e ele continua tendo apneia obstrutiva do sono, porque ele já tem uma via aérea totalmente colapsável, sem nenhum tônus muscular. Então, eu correlaciono mais ou menos assim, eu falo muito de tempo de doença. E é uma coisa que eles têm trazido, inclusive, para tentar correlacionar desfecho cardiovascular, né, desses estudos que deram negativos. Então, os estudos deram negativos, mas quanto tempo de doença esses pacientes tinham? Por quanto tempo eles ficaram sem tratamento e quanto tempo a gente tratou para poder, de fato, mostrar para vocês a diferença no desfecho cardiovascular? Eu acho Uhum. que talvez a gente também tenha que caminhar um pouco para isso. É muito tempo sem diagnóstico, né? E a doença está ali. Não sei, respondi tua pergunta, acho que era isso, né? Perfeito, obrigado, Fê. Parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigada, Danilo. Mais alguém? Não? Bom, então tá bem, a gente já chegamos no nosso combinado.